E aí, meu amigo, uma boa noite pra você. Boa noite, Will. Tudo bem? Tranquilo. Chique Mais ideia. tranquilo agora, né? Porque eu pude cumprir a minha promessa de estar aqui. Aê, ele tá cumprindo. Estou cumprindo a promessa. Que enfim, né? hein? Quando a gente não cumpre promessa, diz que a gente sofre, né? Então, Só pra caramba. vamos cumprir essa uma. Boa noite pra você que tá assistindo a gente e também. Obrigado aí pelo público, né? E por favor, compartilhe esse vídeo aí. Sou José Carlos Flor aí daqui de Guaratinguetá, um grande escritor, poeta, professor e pedagogo, que foi mentira que eu falei no vídeo lá. O Ele cara veio falou... brigando comigo aqui. O camarada falou aí que eu sou pedagogo. Eu não sou pedagogo, não. Eu estava explicando para ele, né, que a experiência da gente é... Nessa área é muito forte, é muito marcante. Sim. Mas eu não sou pedagogo, né? Uhum. E eu anseio pelo dia realmente que a universidade converse com aqueles que têm experiência. Sim. A universidade desça um pouco, né? Uhum. do seu pedestal e converse com aqueles que têm experiência na sala de aula, no pátio da escola, né? Na sala dos professores. Isso é verdade. Ali é uma fonte rica de pedagogia e muitas vezes não por pedagogos formados, né? Caraca! Não desmerecendo a universidade, não. Eu sou a favor da universidade, mas a universidade precisa descer um pouquinho. Sair um pouquinho do pedestal, né? Do pedestal e ouvir, né? Ouvir. Até o funcionário da limpeza, até ele tem o que acrescentar à pedagogia. Por que você acha que o funcionário da limpeza ele tem que acrescentar? Por que você acha isso? Ele não é simplesmente o funcionário da empresa? Pois é, simplesmente o funcionário da empresa. É uma crítica, tá, gente? É só uma crítica. Mas ele tem uma vivência. Eu observei ao longo da minha vida que muitos funcionárias, né, as tias, né, e que em algumas instituições hoje já chamam as tias de professora. Né? As crianças já chamam Sora, porque é impressionante, sabe? Eles criam um laço com o pré-adolescente, com a criança, com o adolescente. Sim. E muitas vezes se tornam confidentes desses adolescentes. E às vezes um pré-adolescente, um adolescente, ou mesmo uma criança que dá um certo trabalho dentro da escola, ele tem mais respeito pela presença daquele funcionário que trabalha na limpeza, na merenda. Ele tem muito mais respeito do que pelo próprio professor. Então, às vezes, eu mesmo consegui entender isso e eu ouvia o que os funcionários tinham a dizer, né, a respeito desse ou daquele aluno. Sim. E eu passava a observar que sabedoria, que conhecimento que muitas vezes eles trazem para a gente. E a gente precisa ouvir. Né? Tá certo. Somos todos professores, todos ensinamos e todos aprendemos alguma coisa. Até as crianças nos ensinam, né? Principalmente elas, né? Essa troca é fantástica, essa troca é maravilhosa. Deixa eu contar uma história para você. Pode contar. Lecionando em São Paulo, na Zona Leste, eu lecionei lá por 2 vezes, né? Alguns anos. E um dia eu disse para a menina, era minha charazinha, né? Eu chamo Carlos, ela chamava Carla. E conversando com ela assim, eu falei, tô com um pouco de falta de ar, né? Fica quietinho um pouquinho para mim poder respirar. Ela olhou bem para mim assim, pequenininha, 7 anos. Olhou, falou, senhor, olha para cima. Eu olhei assim, tá vendo? Né, como o espaço todo, eu falei, tô vendo. O que tem? Então, tudo é ar.
como é que o senhor disse que está com falta de ar? Eu falei, meu Deus do céu. Então, essas coisinhas assim que a gente leva das crianças, né? Até hoje, nunca mais eu me esqueci, isso já fazem muitos anos, né? Já se vão aí, eu acho que quase... O quê? Mais de 20 anos, mais de 20 anos. Eu nunca esqueci o rostinho dela, nunca esqueci essa troca, né, que ela teve comigo aí. É muito bom isso, né? A gente aprender a ouvir nossas crianças, elas têm muito que acrescentar. E são perguntas simples, né? São, exatamente. São perguntas que se um adulto fizer, o outro adulto vai achar assim, nossa, mas por que você está perguntando isso para mim? Tipo assim, senhor, a gente respira. Respira, mas como nós respiramos, né? Um adulto não faria uma pergunta dessa, eu acho, não é possível. Agora a criança, como ela tem toda aquela curiosidade... O adulto questiona. Certo, adulto questiona. Até certo ponto, eu acho. Eu convivi com um grupo assim, de passagem, né? Um grupo muito questionador, também em São Paulo. E de repente alguém comentou, olha que céu, que azul lindo, né? Aí vira uma das integrantes do grupo dizendo que azul, isso é ilusão de ótica, isso nunca foi azul. Então você vê, o adulto olha para as coisas de uma outra forma, né? Principalmente aquele que vai carregando suas mágoas, seus traumas, suas frustrações. Então quando ele olha uma realidade que ele pode ver linda, que ele pode ver bonita, né? Onde ele pode achar beleza. Aí fala assim, você é daltônico? Você está enxergando o que aí, meu? Não é possível. Ele bloqueia, né? Ele bloqueia a própria felicidade. Na verdade, ele bloqueia a própria felicidade. Agora, o importante é que quem ouve não se deixe contaminar por isso, né? Eu ouvi aquilo, guardei aquilo, falei, brincadeira, né? Tá tão lindo esse céu, tão maravilhoso, e a pessoa tá dizendo, não, isso é ilusão de ótica. Pode ser. Pode ser. E pode não ser também, né? Pode não ser. Isso depende tudo de um ponto de vista, né? Exatamente. Se para mim não é, que bom, né? É daí que nasceu o meu desejo de escrever poesias, né? Eu escrevo poesias desde 14 anos de idade. Sim. Eu tive meu acervo com mais de 5.000 poesias queimado quando eu estava com 28 anos, mas eu não tinha publicado nada até então. Soltava em algum jornalzinho, algum periódico, né? Soltava alguma coisa assim. Mas aí houve um incidente e isso tudo se perdeu. Eu fiquei um pouco entristecido com isso e larguei tudo. A minha esposa agora, minha segunda esposa, Adriana, começou a me incentivar a voltar a escrever, né? Ela me animou muito a isso, a voltar a escrever. De uns 14 anos para cá, eu voltei a escrever. Eu voltei a rabiscar, voltei a rascunhar, tentar lembrar alguma coisa que eu tinha escrito lá atrás, né? E daí nasceu essa coisa de escrever a poesia, né? Fiz um grupo no Facebook, Poetando a Vida. Porque acho que a vida é essa, é poetar a vida. Ou alguns preferem poetizar, né? Eu gosto do poetar. Poetar a vida. Vamos poetar a vida. Sabe? Colocar a poesia onde ninguém está enxergando. Né? Onde ninguém está vendo. Sabe? Ou seja, colocar emoção aonde ninguém vê emoção. Onde ninguém vê emoção. Emoção, sentimento. Sensibilidade, né? Sensibilidade. Despertar isso em mim mesmo. Para mim fez muito bem, né? Fez muito bem. Eu já estava me tornando assim totalmente cético, né? Para todas essas coisas. Podemos dizer rabugento. Rabugento, rabugento. Rabugento. Mais próprio para... né? Eu realmente não quero ficar, né?
me tornar um velho rabugento. Eu quero me tornar isso mesmo. Aquele velho que assim, não, é assim, pronto, eu não quero mais saber de outra coisa. Eu corro esse risco, viu? Mas aí não, você corre esse risco, você não... Mas não, você não é assim, você corre. Correr faz bem. Faz bem, exatamente. Corremos riscos a vida inteira, todos os dias. Exatamente. Mas nós não podemos nos tornar os riscos. Os riscos, né? Exato. O risco para eu mesmo, né? O risco nós temos todo o tempo todo. Todo mundo tem, é verdade. Só que a gente não pode tomar o risco como nossa própria identidade. Não, nem por brincadeira. Nem pensar. Podemos nem pensar, cara. Mas e aí, olha, gente, ele trouxe aqui uns projetos dele aqui também, que eu conheço ele, ó, já faz um bom tempo já. Já fizemos aí o Poesia no Parque, tá? Que ele também levou a poesia dele lá, que vai estar aí no canal em breve. Poesia no Parque, né? Nós fizemos foi ele que foi o autor do projeto, tá? Não fui eu. Eu ajudei ele a elaborar, mas não fui eu o autor, foi ele. Nós montamos um portfólio, né? Montamos um portfólio para registrar aquele momento, né? Exato. O Will queria fazer uma entrevista comigo, falando de livros, essa coisa e tal. Eu acho interessante, né? Não perderia isso por nada. Mas aquele momento, né? Eu falei pro Will, vamos fazer uma coisa diferente, né? Algo mais dinâmico, né? Mais solto, assim, né? Então aí nasceu Poesia no Parque, né? Que foi uma experiência incrível, porque choveu. E a galera resistiu até o último minuto. E quem foi pra lá ficou mesmo. Então aquilo foi muito lindo. Pra mim foi muito marcante, né? Legal. É claro que foi uma coisa assim, tudo de improviso, tudo no estouro, no estalo. Então muita coisa dá a impressão que sai errada, né? Eu olhava pro Will assim... Eu tava tenso. Ele tenso demais, tudo. Mas nada dá errado, é tudo experiência, é tudo aprendizado. No começo a gente vê todo mundo assim, né? Fica todo tenso. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Daqui a pouco o negócio foi ótimo, né? Putz, cara, foi muito bom. Foi muito bom. Aí veio o pessoal lá de Roseira, né? Os meninos, como é que chamava o grupo lá? Eu lembro do Carlos Valim aí, um abraço ao Carlos Valim, né? Todo o pessoal da banda dele também aí que participou. A banda Rosas do Vale do Silício, né? Não, do Vale do Absurdo. Do Vale do Absurdo. Rosas do Vale do Absurdo. Rosas do Vale do Absurdo, né? O Francisco Medeiros, né? O grande psicólogo, filósofo aí também. Exatamente. Nossa, acho que o Carlos que é o filósofo, se eu não me engano. O Carlos é filósofo e o Francisco é psicólogo, né? Tava se formando naqueles dias, né? Tava se formando ainda para variar, a formatura olha dele, só como é que é a situação. Maravilha. Foi muito bom, mano. Tava o Apolo, né? O Apolo, depois chegou o Thiago Xavier. Chegou o Thiago Xavier, exatamente. O Robson Rasman também tava lá, aquela professora... Zilda. A Zilda, a Zilda também tava lá. Verdade, tinha uma galera de Roseira também, acho que a Ana Paula Costa também, com o namorado dela, uma amiga minha aí de muito tempo. E toda a galera do Educando o Cérebro também, né? Ou que fez parte aí com a gente, o Matheus, a Patrícia, a Gabriela Pedroso, com a G Instantes também, que tava aí. Tava. Toda a galera aí, ó. Andressa Abel foi lá, recitou poesia, até a mãe dela foi lá, recitou poesia. Foi mesmo. A Dora, a professora Dora, né? Foi recitar poesia lá no parque. Gente, isso é a melhor coisa que tem, você, né? Daniela Ferreira e Carlos Valim. Daniela Ferreira e Carlos Valim, olha só. Tava lá, professorinha de história, né? Professorinha com carinho, viu? Com respeito. Eu falo assim, professorinha. Coraçãozinho pra você, coração. É professorinha pequenininha, né? Pequenininha. Então. Mas quais são as suas ideias assim para você criar as poesias, né? Como que você começou com essa criação? Foi uma coisa assim, vou fazer rascunho aqui, foda-se, sai do que jeito que sair, ou você vai organizando as suas ideias, fala assim, não, eu vou colocar esse tema aqui e eu vou escrever uma poesia, tipo assim, bem grotesca e bem assim, nossa, em cima desse tema. Como é que você faz isso? Não, a poesia,
para mim, né? Isso, o que ela tem significado para você? Qual sentido? O Ferreira Goulart, ele disse uma coisa a respeito dele escrevendo, né? Tá, o papel tá em branco, eu vou colocando palavra lá e vou... eu realmente queria enxergar a coisa assim, né? Mas a poesia para mim, ela nasce realmente de um momento assim que uma palavra, uma frase, uma situação causa impacto em mim. Sei. Né? Pode não ser um grande impacto, mas eu olho aquilo e falo, poxa, né? Que nem sambista, né? Da samba. Você vai olhando assim, as palavras vão sambando assim no seu olho. Isso dá um poema. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive que montar um sarau com crianças de uma instituição da Casa da Infância Aparecida, onde eu trabalhei. Então, eu tinha que montar um sarau. E precisava montar aquele sarau, precisávamos trabalhar um evento. Quer dizer, vou fazer um sarau com essa garotada, né? Mas você pega a garotada que está numa instituição, um projeto. Tinha as crianças da instituição, tinha as crianças de um projeto que funcionava lá, chamava Fazer Jovem. Sim. E com adolescente e pré-adolescente, uma coisa assim, né, mista, ali, bem mista, nessa questão de idade. Eu tinha que montar aquilo e eu fiquei pensando em alguns poemas, né? Mas trabalhar com criança foi uma das coisas que você falou, da importância da poesia para criança. Agora a gente pode cair nessa parte aí. Eu achei... Eu achei assim, interessante trabalhar com uma coisa que mexe com a criança, o circo. Né? Mexer com as crianças. E quem participou desse sarau foi o João Bosco Tavares, né? Nós esperamos que ele esteja aí também assistindo a gente agora, João Bosco, grande amigo nosso aí. João Bosco, né? Quarta-feira tem uma reunião com ele, ele está preparando outro projeto aí, Semeando Bem, né? E a Elaine Luz, né? Sim. E eles participaram também, a Elaine toda vestiu-se como uma boneca, toda colorida, né? E fez uma dançou com o João lá na cadeira de rodas dele, ele dançou junto com ela. Uma coisa linda, a participação deles naquele evento. Mas eu precisava trabalhar com aqueles adolescentes uma realidade, né? E a poesia é o que me oferece, a poesia sempre me ofereceu esse casamento entre a fantasia e a realidade, né? Entre o sonho e o concreto, sabe? Então eu sempre usei a poesia com crianças nesse sentido, uma experiência linda, depois eu conto para vocês. Tá. Então nós fizemos... o circo, montamos um palhaço e ensaiamos uma canção de circo, né? Aquela canção que a gente cantava quando era criança. Abaixa o sol, levanta a lua, olha o palhaço no meio da rua. Nossa, e a criançada batendo tambor, vestido de palhaço. Nossa, que legal. Entraram do meio da plateia, né? Entraram pelo meio da plateia cantando e batendo bumbo. Nossa, coisa linda, né? Mas eu tinha que trabalhar também, eu tinha essa ideia, eu tenho que trabalhar também o poema, e o poema tem que ter ele tem que ter um sentido hoje, né? Com relação a isso. Sim. Então, por exemplo, uma paráfrase que eu fiz, né? Sei. Da canção. O cravo brigou com a rosa e não há quem o detenha. Aí uma criança entra e diz assim, é que a rosa não conhece a lei Maria da Penha. Né? Vamos cantar ela inteira agora? O cravo brigou com a rosa e não há quem o detenha. Aí outro.
É que a rosa não conhece a Lei Maria da Penha. Aê! Então você tem a fantasia, você tem o circo, você tem essa comicidade, mas você tem uma coisa concreta para discutir com essas crianças, para discutir, né, uma realidade vivida por muitos deles. Você dá o poder da reflexão para a criança. Poder para a criança. Sabe? Isso é sem muito bom. tirar dela a alegria, sem tirar dela, né, que o mundo pode ser melhor, pode ser bom. Então você pode discutir certas realidades com a criança, com as crianças cantando. No projeto Mais Educação em Putim, eu trabalhei com uma equipe muito boa, professora Iris Cordeiro, professora Maria Cláudia, Juliana Andrade, Karina, né, lá de Lorena, e Madu Andrini, que era a nossa auxiliar lá para tudo, né, secretária da escola, mas nos ajudava muito. E, então, o professor Mauro, da fanfarra lá do Putim, Maurão, né? Professor Francisco, né? E mais a professora Juliana. Então, era uma equipe muito boa. Nós trabalhamos, eu montei um trabalho que nós fizemos a Vila Cecília Meirelles, transformamos o pátio da escola. Então, a equipe trabalhando, não foi só eu, né? Eu montei o roteiro com as poesias que eu vinha trabalhando e os outros professores também. Nós vimos trabalhando com as crianças em sala de aula. Crianças de primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, alguns que nos ajudaram também, que estavam no projeto, né? Como a Vi Santos, a Gabriela, a Fernanda, e nos ajudaram, o Arthur Acácio, eram alunos dedicados ali, que nos ajudaram a desenvolver esse trabalho. Sim. A Vila Cecília Meirelles. Então, nós trabalhamos em sala de aula. Eu tive a alegria, né, de autorrealização tão grande nesse momento da minha vida, porque as crianças do segundo ano construíram um poema coletivo na lousa, parafraseando ou isto ou aquilo da Cecília Meirelles. Nossa, que bacana. Era uma coisa linda. E declamaram isso como jogral, né? Então, quando isso aconteceu, eu propus, eu falei, vamos brincar, vamos ver se acontece, né? Claro. Eu peguei o poema da Cecília Meirelles, vamos falar de outra coisa, ou isto, ou não sei o quê. Então eles iam falando, ou isto, aquilo. Aí fomos montando o poema na lousa, com o que eles iam falando. Foi uma coisa fantástica. Aí, né, eu recebi também crítica, né? Quando intentamos isso, sim, algumas pessoas vieram, disseram assim, mas esse poema da Cecília Meirelles com criança de segundo ano, primeiro ano, e não eram só os poemas infantis, né? Sim. Não eram só os poemas infantis, eram todos os poemas de Cecília Meirelles. Como é que você vai discutir isso com a criança? Todos os poemas, né? Todos. Qualquer tipo de poema que você puder imaginar, nós trouxemos, né? Tudo, ou se tem chuva, ou se tem sol. Se tem sol, ou se tem chuva. Ou se calça luva, ou se põe... Vamos discutir isso aqui. Isso tudo foi discutido com as crianças, né? Quer ver? Aí as crianças fizeram isso aqui, quer ver? Olha aqui, ó. Ou eu amo, ou eu odeio. Se eu odeio, não amo. Ou eu abraço, ou eu bato. Se eu bato, eu não abraço. Ou ajudo ou atrapalho. Se atrapalho, não ajudo. Ou distribuo ou acumulo. Se acumulo, não distribuo. Que é segundo ano. Nossa. Segundo ano fazendo isso? Segundo ano. Nossa. E eles escreveram? Eles foram falando. Eles foram colocando frases na lousa. Foram falando, eu fui escrevendo na lousa. Caraca! Então, assim, alguém falava, ou distribuo.
Aí o outro distribuo, sou Antônio distribuo, né? Vamos procurar, não sei o quê. Então eles iam procurar, demorou. Certo? Aí quando eles iam, eu acumulo. Se eu acumulo, eu não distribuo. Ou eu vivo chorando, ou eu vivo sorrindo. Olha que frase linda, né? Não tem meio termo, né? Se vivo sorrindo, não vivo chorando. Por isso agora sei que entre isto e aquilo, o melhor é fazer isto. Amar, abraçar, ajudar, distribuir, viver e sorrir. Poema coletivo, não é individual, é coletivo, né? Foi trabalhado. Foi trabalhado, as crianças trabalharam. Sim. Isso, né? O meu papel em sala de aula, qual era? Ajudá-los a construir, vamos procurar, vamos para o dicionário, vamos ver, vamos discutir o que significa, o que não significa, qual é a palavra. Incentivo, né? A criação. Exatamente, é a criação, né? Bom para janela criativa, não sei se... o pessoal da janela criativa que tiver aí também, ó, mais uma boa ideia pra gente aí. Mais uma ideia. Chica da Silva. Vamos contar a história. Chica da Silva, né? Nossa novela, né? Mas é um personagem, né? Sim. Um personagem da história, né? Escravizaura, Chica da Silva. Exatamente, trabalhar isso aqui, né? Já pegamos uma turminha pré-adolescente, sabe? E entrou o pessoal da capoeira. Então esse poema é longo, ele é grande, ele foi declamado, foi encenado, na verdade, né? 2 anos depois disso aqui, nesse ano ainda fizemos uma releitura do Mágico de Oz, uma coisa fantástica. Eu tenho um vídeo gravado, uma hora você vai ver. Uma coisa fantástica, o trabalho, né? Um trabalho assim profissional mesmo, com adolescentes que encaravam o palco pela primeira vez. Fizemos isso aí 2 anos depois. A professora Maria Cláudia, que trabalhou, eu trabalhei com ela trabalhou comigo. Ela montou poemas, Vinícius de Moraes, cara. Poemas de Vinícius de Moraes. Ela pegou, assim, claro, pegou os poemas infantis, que a turma dela era de 1º ano. Que show, que coisa linda aquelas crianças fizeram, sabe? Então, trabalhar a poesia, Will, na escola, né? Trabalhar poesia. Desde que trabalhar poesia, eu falo, gente, reúnam-se em casa, né? Só dar uma olhada nesse aqui. Não é esse aqui, não, outro. Esse aqui, você acabou de mostrar. Reúnam-se em casa e leiam poesia. Mostrar o pessoal de casa aí, ó. Vamos ver se vai aparecer. Lá na escola Amador, né? José Amador, lá no... É melhor ser alegre que ser triste. Melhor que ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Vinícius de Moraes. Legal, cara. É melhor ser alegre do que triste. Alegria, melhor coisa que existe. É isso aí, né? Lá vem o pato, patati, patacola. Tá Lá vendo? vem o pato para ver o que há. Caraca, isso aqui é muito bom. Caraca, meu, muito bom. A pulga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que canta isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais um pulinho, estou na perna do freguês. Eu não sou cantor, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais uma mordidinha, coitadinho do freguês. Ó, tiramos! Muito bom, very nice. Ó, aprendiz de poeta, hein? Mas essa é do Vinícius de Moraes, né? Caraca, que legal, cara. Mas é assim. Agora, você pode trabalhar, né, todas as realidades. Então, um poema que eu tenho aqui, eu vou ler para vocês, olha. Sim. Cruzo as praças e avenidas, cheiro o pó das loucuras, a poeira das vidas aturdidas, pelos massacres dos fatos. Trato os retratos dos tempos como passatempos,
na fila, na sala de espera da morte encomendada pela respiração. Piração total. A canção que a menina ouve no celular, sem fone de ouvidos. Engulo seco a dor da canção. Depressão, depressão, depressão exercitada em alto som. A moça grávida entra em trabalho de parto. Enfermeiros correm, só correm. O homem infartado, coitado, não resistiu, desistiu. O filho chora. Maldita hora. Um nasce, outro morre. O médico corre, só corre. Minha pressão sobe. Sobe, sobe, só morre. Quem tem mesmo que morrer, eu quero ir embora. Sem ninguém me socorrer, a alma chora. A menina me oferece o celular. Quer chamar alguém? Pode usar. Sim, eu quero chamar Deus, se ele puder me escutar. Caramba! Uau! O nome do poema é Você Sabe Onde Estou? Onde estou? Você sabe onde estou, né? Minha filha curtiu lá, né? Aí depois ela escreveu embaixo assim, na sala de emergências do PS. Nossa. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, certo? Agora, é uma realidade que crianças, adolescentes também vivem. Uhum. Então isso pode ser discutido com eles. Sim, exatamente. Né? Uhum. Pode ser discutido com eles. Né? A atitude da menina, uma série de comportamentos aqui. Né? A irreverência do profissional, certo? Ou a incompetência dos profissionais. Certo? Tudo isso pode ser discutido, certo? Sim. E eu vejo que a poesia, para mim, é isso, né? Isso aqui é uma realidade, isso me impactou de uma certa forma, não todos os casos descritos aqui, né? Uhum. Você, quando escreve, você floreia um pouco. Sim. Porque senão fica muito difícil também, né? É, fica complicado. Então, mas é isso. É a importância da poesia na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Para mim, a poesia está presente em todos os momentos, sabe? Dá para transformar tudo em poesia. Tudo. Qualquer momento. Qualquer momento. Eu acho fantástico isso, né? Agora, nunca seja assim, né? Vamos dizer assim, o cara tem poema, ele tem um poema na língua. Eu não tenho poema na língua, não decoro, não consigo decorar. Não consigo muitos decorar. Poemas, né, pra decorar. Não, eu nem tento decorar, sabe? Se tem que declamar, eu vou usar a folha de papel, vou usar o celular. Não estou preocupado com isso, não sou obrigado a decorar nada. Você pode ser obrigado a falar, mas não decorar. Não tem que decorar nada, né? É porque é muita coisa também, né? É verdade. Você vai decorar tudo isso pra quê também, né? Qual é o intuito de decorar tudo isso de poesia? Não, eu não olha, seria? Sinceramente. Você poderia lembrar, assim, de uma parte de cada poesia, uma parte. Alguma parte, coisa, né? A essência, né? A essência, exatamente, a essência do poema, né? A essência do poema. Do poema. Eu acho também. Que tem muitas instituições, hoje, tipo, muita escola, né, de educação infantil, às vezes, que dá prova sobre uma poesia e vai lá e a criança só tem que decorar aquela poesia para poder fazer uma prova. Isso eu acho ridículo. Não tem. Eu acho que não há necessidade dessa decoreba. Acho que o ideal, sabe, quando você trabalha certas disciplinas, é você trazer a emoção. Sim. Né? Você trazer a emoção. Eu sou péssimo em matemática. Eu também sou uma bosta em matemática. Sou péssimo. Sou péssimo em matemática, mas eu tive ótimos professores, mas era tudo muito concreto para mim. Né? Tudo muito concreto. Eu não conseguia mergulhar nessa concretude, sabe? Eu não conseguia. E como não consigo até hoje, nem me esforço.
né? Além de não conseguir, eu não me esforço. E, né, nessa altura do campeonato, nem sei se valeria a pena me esforçar, mas eu vejo assim, tudo para mim tem que ter um sentido. Eu olho as coisas, eu olho o comportamento das pessoas, eu olho as falas das pessoas, né? Os questionamentos. Eu fico pensando, puxa vida, não podia ter algo doce no meio desse amargo todo. Algo a mais, né, talvez? A mais e doce, né? Poxa, para agradar o paladar da alma. Sabe? Exatamente, mas eu acho que assim, nós estamos num século e numa época em que as pessoas elas se cobram além do excesso. Além do excesso, exatamente. Eu acho que, tipo assim, antes já havia um excesso de preocupação. Hoje a gente está além desse excesso, por isso que estamos vendo pessoas muito doentes. Muitas pessoas estão doentes. E eu acredito que também a poesia possa ser realmente um alimento saudabilíssimo para a alma, cara. A poesia, vou falar para você. Encanta, né? A poesia encanta, cara. Encanta. Você declamar uma poesia, assim, uma declamação por dia, eu acho que se você conseguir pelo menos captar a atenção de uma pessoa com a sua poesia, já é o bastante. Verdade. Se você conseguir encher a alma dessa pessoa de palavras boas, de esperança, eu acho que você já ganhou o seu dia. É legal. Acho que foi... Não me lembro, eu não conheço a pessoa, mas eu guardo, assim, os eventos. Eu escrevi um poema recentemente lá no Poetando a Vida no Facebook, é um grupo, né? Escrevi um poema... E não demorou muito, uma moça que é membro do grupo escreveu lá, parece que foi escrito para mim. Ixi. Né? Parece que foi escrito para mim. Eu falei, puxa vida, né? Sabe como é gratificante isso? Isso é gratificante. Sim. Porque naquele momento aquilo atingiu aquela pessoa. Falou alguma coisa para ela, né? Falou alguma coisa. E agora as pessoas têm medo de se expor, né? O que acontece é isso, a pessoa lê, não é que eu esteja querendo curtida, não. A pessoa lê, ela não curte, depois ela entra em box. Sabe, essa poesia que você fala, legal, maravilha, muito obrigado, tal. Porque algumas pessoas têm medo de se expor. Você vê, é o mal do século, né? Esse medo de tudo, medo do que o outro vai pensar, medo do que vão falar. Tipo medo... assim, eu quero criticar, mas não quero ser criticado. Não quero ser criticado, né? Não quero que percebam o que eu sinto. Né? Se eu me exponho com um poema, né? De repente eu fico exposta. Né? A pessoa pensa assim, eu fico exposta. Vão saber que eu penso dessa forma, vão saber que eu penso desse jeito. Sim. Mas também não cobro nada de ninguém, não. Olha, todo mundo é livre para se expor ou não se expor. Né? Todo mundo é livre. Pessoa... Por que não sermos livres, né? Exatamente. Eu aproveito tudo. Eu já vivi assim, já vivi com muito medo da exposição, até dos meus poemas. Até dos meus poemas. Eu lembro eu tinha uns 15 anos, eu estava na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, aquela praça, né, estava sendo 15, 16 anos, estava sendo modificada na época, estava sendo transformada. E eu estava lendo um poema meu, estava com um caderno de poema daquela época, eu estava lendo um poema assim, sentado no banco da praça. Sim. Depois que terminou a aula, eu estudava no Colégio Industrial, que era bem ali onde é a regional de educação. Eu estava na praça, naquele miolo, mais ou menos assim, perto onde está a estátua do conselheiro, né? Ali tinha umas árvores, tinha uns bancos diferentes ali. E aí uma senhora chegou-se e olhou o que eu estava lendo, disse assim, são poesias? Quando ela falou, são poesias, eu fechei. Ela te perguntou, né? Ela me perguntou, são poesias? Eu fechei. Fechou na hora. Aí ela ficou olhando para mim, sentou do meu lado e disse, posso ler? Eu falei, eu não gosto que ninguém leia.
Ela falou, deixa eu ler, eu quero te ajudar. Nossa, que legal. Eu quero te ajudar com isso aí. Deixa eu dar uma olhada. Eu, com muita timidez, deixei que ela olhasse. Era a dona Arlete Ranieri, esposo o marido dela foi prefeito da cidade, né? Entendi. Doutor Ranieri. Eu não sabia que era ela, né? Ela leu poesia e passou várias vezes a me cercar na rua, pedir para ler, pedir para olhar, comentar, fazer correções, sabe, assim, parado na rua. Sei. Então, mas eu continuei ainda durante muitos anos com medo dessa exposição. Depois vieram anos piores, né? Já em 70, eu tinha um outro amigo, Sinésio Santos, nós fazíamos poesias juntos na biblioteca, mas a gente fazia e queimava, a gente fazia e jogava fora, amassava, rasgava, porque era uma época muito perigosa. Ditadura? Na ditadura você não podia expor realmente o que você pensava e o que você sentia, né? Então, para nós foi difícil, até hoje ele fala, né? Quanto medo, quanta coisa a gente perdeu. Sim. Né? Porque o regime não permitia que a gente se expressasse. E isso me fechou mais ainda. Isso me fechou, né? Me fechou. Depois, em 72, eu fiz uma peça de teatro para participar de um festival, acho que era o 10º Festival de Teatro Amador do Vale do Paraíba. E ganhou, quem ganhou foi, acho que foi O Choque das Raças, de um autor norte-americano, em primeiro lugar. Depois foi Ariano Suassuna, depois foi João Cabral de Melo Neto. E o 4º lugar fui eu. Falei, puxa vida, peguei primeiro, né? Competi com feras e cheguei em 4º lugar. Maravilha para mim. Eu fiz uma peça que chamava Balanço Final, que tinha um poema muito polêmico, que chamava O Louco. Eu me lembro só de uma frase, por causa dessa frase eu fui muito massacrado pelo sistema, né, na época. A frase é: eu queria estar em todos e com... Eu não sou louco, eu só queria estar em todos e com todos na alma. Essa frase, eu não sei o que a censura, né, a serviço da ditadura, viu nessa frase. Então, eles proibiram, eu tive que fazer uma mudança violenta na peça de teatro. Eu digo hoje sim, sabe, na cara de todo mundo, eles eram tão ignorantes, os censores, tão ignorantes, que eu apresentei no teatro a peça como tinha sido proibida e eles não viram, né? Eu apresentei como tinha sido proibida. Eles aprovaram um texto e eu apresentei o texto que foi rejeitado. E eles não perceberam. Tamanha ignorância que eles tinham, né? Eles não viram que eu mudei a peça. Mas já estava ensaiada, meu. A peça já estava montada, ensaiada. Estava pronta para ser apresentada. Eu apresentei daquela forma. Tipo assim, foda-se, né? Eu vou apresentar. O que eles iam fazer no meio de um festival daquele? Gigante, né? O negócio mexia com todo o Vale do Paraíba. O que eles vão fazer? Eu nem pensei nisso também, eu só pensei em apresentar o que eu havia escrito primeiro, né? Eu não pensei em agradar ninguém, não pensei em mudar nada, porque eu falei, vou mudar para passar na censura. Passou na censura, passou, tá? Agora, o que a gente ensaiou, o que a gente vai apresentar, fim de conversa. Mas isso me custou algumas encrencas futuras, né? Sempre tem umas... Nem vale a pena mexer citar, nisso. Né? Não vale, realmente não vale a pena mencionar. Mas assim, de evento que você já participou, de poesia que você já fez, o que mais te marcou todo esse tempo seu que você tem aí? Eu acredito que alguma coisa tenha te marcado, tipo, muito profundo. Você fala em que sentido? Assim, eu não tô no... Tanto emocional quanto profissional. Nessa sua carreira de poeta, professor, motivador, instigador, criador, filósofo e por aí vai, né? São imensas qualidades aí.
Que nem se definem. Rapaz, eu vou dizer para você, são dois momentos bem recentes, né, na minha vida. São dois momentos assim bem marcantes que para mim foi um renascer, né? Do poeta mesmo. Eu já vinha escrevendo, já vinha fazendo algumas coisas, mas eu ainda não acreditava muito no que poderia vir pela frente. Eu tinha alguns receios, né? E para mim o marcante foi quando lá no projeto Mais Educação em Putim, na escola municipal lá, José Amador Galvão César, né? Eu tive a oportunidade de preparar, né, e ensaiar aquela garotada, aquele grupo de alunos para a Vila Cecília Meirelles. Foi um momento assim, para mim foi fantástico, porque eu vi aquelas crianças, né, de um bairro periférico, ter contato com a poesia de Cecília Meirelles. Eu sou apaixonado pela poesia de Cecília Meirelles, né? Então aquilo me marcou muito. É uma emoção assim, de vez em quando eu posto algumas fotos, né? Falo sobre o evento no Facebook, porque foi muito gratificante aquilo. O outro momento foi o Sarau do Colorido na Casa da Infância, né? Porque aquelas crianças que estavam lá, as crianças acolhidas lá, rapaz, eles mergulharam no sarau com uma vontade tão grande, com uma disposição tão grande, que eu fiquei muito emocionado, sabe? Nesses dois momentos assim de trabalho, eles foram marcantes, né? O Mágico de Oz também foi um momento assim que me encheu muito assim de esperança, de alegria, né? De esperança nessa juventude que está vindo aí. Dá trabalho, viu? Dá trabalho. E o que a gente vê, né? Mas por que você acha que dá trabalho assim nessa juventude? Porque eles são muito resistentes? É por isso? Oi? Você acha que essa juventude que está vindo hoje, eles são muito resistentes? Não são resistentes. Não são ninguém. Will, ninguém é resistente ao amor, ao carinho, à atenção. Ninguém. Mas por que você acha que eles dão trabalho? Não, o trabalho que eu falo que dá é o trabalho de fazer tudo isso, de montar, de pensar. Entendi. Sabe? Você passa noites mal dormidas, né? Porque você está pensando em vidas, você está pensando em como tocar. Como trabalhar aqui. Como trabalhar, né? A sensibilidade, né? Essas crianças, né? E de fazer eles ter aquele olhar, desenvolver aquele olhar sensível, né? Exatamente. A empatia. Exatamente, a empatia com o outro, e é difícil, viu? Com as situações que é difícil, né? Vive, é difícil. Não é fácil, né? E isso dá trabalho para o profissional, né? Isso para o profissional dá trabalho. E hoje está muito fácil entrar na sala de aula, né? Olha, pega a aula do professor Magalhães no YouTube e ele vai explicar o que são sinônimos. Pronto, tá ali na palma da mão. Até a criançada pega o celular, tá fácil. Pronto, tá ali na palma da mão já, né? Acabou. Você entendeu? Nossa. Então... É muito fácil, né? Agora, eu chegar na minha casa e pensar, né? Poxa vida, onde é que eu vou colocar a Vitória? Onde é que eu vou colocar o William? Onde é que eu vou colocar o Apolo? Onde é que eu vou colocar fulano para fazer isso, fazer aquilo? Como é que eu vou motivá-lo? Como é que eu vou motivá-lo? Você tem que conhecer a motivação do outro para você conseguir motivar. Tem que saber, tem que... É aí que eu digo que a troca acontece, porque eu preciso ouvir, né?
Sim. Eu preciso ouvir ouvir o outro, para ir traçando essa característica. Sim. Tô com um projeto. E não é tão simples assim, né? Uma Tem que se pensar muito, né? Tem que se pensar muito. Tem que se pensar muito. São horas ali refletindo, eu acho, para poder chegar em algum lugar, né? Em algum lugar. Em algum lugar. Em algum lugar. Mas eu tô com essa peça aqui, Will. É uma peça de teatro. Sim. Um amigo meu, né? Lá de Limeira e de Bocaina, né? Porque ele trabalha nos dois lugares. Bocaina ele tem um trabalho lindo, um trabalho cultural que ele está começando a desenvolver lá. Já vem desenvolvendo há algum tempo com amigos dele e tudo, fazendo alguns eventos lá. José Maria de Souza, né? Da pós-citológica, um biólogo de mão cheia. E ele me propôs escrever uma peça, fazer uma peça de teatro e tal. Eu falei, vamos fazer. Sentei e tal. Eu já fiz teatro, né, no passado. Fiz muito teatro de rua em São Paulo, na periferia. E eu peguei e montei uma peça. Eu falei para ele, vou escrever uma peça com músicas. Sim. Certo? Eu coloquei o nome na peça de Surtos Poéticos de Três Loucas Apaixonadas. A vida, a morte e a esperança. Certo? São três loucas apaixonadas. E as três são apaixonadas por mim, por você. São três safadas. Eu montei a peça, tudo. Tem uma ex-aluna minha, Andressa, muito interessada, né? E que tem um talento escondido. E Andressa, vamos fazer. Conversei com ela, vamos fazer e tal. Precisamos de mais alguém, mas eu não encontrei, né, quem faça a esperança. É difícil você achar alguém que case. É mais fácil escrever a peça, você vai escrever a peça pensando no ator, do que se pegar o ator para colocar na peça. Eu acho mais fácil. Eu escrevo pensando o que o Will vai fazer. Porque eu já conheço você, já conheço suas características, então eu vou montar ali, você vai dar conta do recado. Fala uma característica minha aí. Fala uma característica minha aí. Ser persistente. É uma característica boa. Eu escrevi aqui, por exemplo, a vida, né? Eu acho interessante que o musical entra assim, né? Não sou tão fácil, não. Também não acreditem no fato de dizerem que eu sou bonita. Sou bonita. Isso soa bem em samba enredo para novelas fictícias, fábulas humanas. Quem já me conhece, dotado de certos potenciais, dinheiro, beleza, oportunidades já programadas pelo nome que herda, quando vem a este mundo, tem os privilégios que eu tenho a oferecer. Agora, vai nascer na favela. Aí você canta com alegria, dançando. Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois pra mim jogar no mundo tinha o mundo inteiro, mas achou muito engraçado me botar cabreiro na barriga da miséria. Eu nasci brasileiro. Música não é minha, né? Música não é minha. Então a peça ela vai inteirinha assim, certo? Ela vai inteirinha, né? Com essa crônica poética da vida, da morte e da esperança, casando com músicas nacionais, com músicas brasileiras. Né? E é difícil montar isso. É um musical. Não, você monta o texto. Agora é difícil você montar o musical. Você certo? Tem o texto, mas você não tem a prática, né? A prática. Você não enxerga aquilo, né? Você não consegue. É aí que você precisa da equipe, né?
Aí que você precisa ouvir a equipe. Sim. Quem vai trabalhar, quem vai mexer na iluminação, você tem que ouvir tudo, sabe? E é muita gente, né? É muita gente. Você precisa de muita gente. É uma demanda muito grande de pessoas, sabe? Né? E de aparelhagem, de tudo, certo? Mas a peça está montada, está escrita inteirinha, estou partindo para o registro dela, né? Vou registrar a peça. Legal. E ver a questão dos direitos autorais aqui dos compositores, né? Partindo para a reta final agora. Exatamente. Vamos lá. É uma conversa, né? Com a plateia, a vida entra em conversa com a plateia, a morte entra em conversa com a plateia, a esperança entra em conversa com a plateia, certo? E a plateia tem que decidir de quem ela é mais amiga. De uma das três. De uma das três. Você é amigo de uma das três, cara. Tão fodido mesmo, né? Então é isso. É isso, é a vida. Tão fodido. Agora isso dá pra fazer... Dá pra fazer dá pra fazer. Com pré-adolescentes, dá pra fazer sim. Não, e eles dá são pra extremamente discutir, criativos, né? Discutir a vida com eles, discutir a morte com eles, discutir a esperança com eles. Sim. É isso que a escola precisa. A esperança, né? O sentimento de esperançar. Esperançar. Como o Mário Sérgio Cortella fala, esperançar. Na verdade, aqui a esperança é isso, né? O você esperançar com, tipo assim, aquele propósito de algo bom, né? Não é algo para desenvolver futuramente. Não é aquela... Ou algo do tipo, né? Como é que fala? Não é aquela esperança vazia, né? Não, aquela esperança cheia de conteúdo, cheia de conhecimento. Exatamente. Aquilo que tem sentido mesmo, né? Ou vai trazer algum sentido para você. Esperançar agora. Criar entre o espaço de sua chegada e da sua partida o prazer do agora. De fazer agora, de acontecer agora, de ser agora. Eu sou agora. Não há nada fora de mim. Tudo é aqui. Tudo é na dimensão dos segundos, que lhe parece uma hora. Essa é a grande verdade da ilusória eternidade, do tempo que você conta e não passa, do prazer infinito do hoje, intensamente esperance. A vida do outro. Sorria o sorriso mais franco, dê o abraço mais apertado, diga as palavras mais certas, cante a canção mais harmoniosa, confesse o amor mais sincero, entregue as flores mais lindas, mais doces em seus perfumes, mais luzes em suas cores. Deixe cair a lágrima contida, vai perdoar, pedir perdão, não se deixe ofender, não se prenda às ofensas, ande descalço. Pise na areia, tome toda a chuva que puder, vista a roupa que quiser, faça poesia, durma de dia, seja livre, desate a gravata, arranque seus sapatos na rua, vá de regatas ao tribunal, de chinelos à conferência internacional, chame sua bolsa de sacola ou de embornal, sambe na rua, mesmo não sendo carnaval, deixe tudo que é convencional, seja racional, pois a razão também é espiritual, mas seja agora, somente agora, é que se faz o futuro. Corra, dance feliz nas avenidas. Viva agora a sua e muitas outras vidas. Uau! Essa é a fala da esperança, a fala final dela. Caraca, bicho, certo? Que negócio doido. Isso, né? Breve eu pretendo estar aí apresentando isso nas escolas, levando, sabe? Vamos discutir, seria show de conversar. Bola. Não é discurso por discurso, né? Outro dia, falando com o diretor de escola, ele falou: eu não quero discurso moral na minha escola. Eu também não quero fazer nenhum discurso moral. Eu quero discurso que transforme, que mude. Algo filosófico. Né? Vamos pensar. Precisamos pensar, nossas crianças, nossos adolescentes precisam aprender a pensar, a refletir, a meditar.
É o que a escola não ensina muitas vezes. Exatamente. Né? E a escola não ensina isso. A escola não manda e também não desmanda, basicamente. Não. É cada um por si, né? Sabe, não é direcionar ninguém a nada, mas se o indivíduo pensar, ele acha direção. Ele acha. Se ele parar para refletir a vida, ele acha direção. E eu vejo que a poesia, o teatro, a música, né, é um caminho muito desprezado na educação. Muito desprezado. Sabe? O processo educacional não leva em conta isso, né? A beleza da poesia. Eu incentivo mesmo meus alunos a fazer poemas. Lá no meu grupo tem um menino que estudou comigo lá no grupo Poetana Vida. Ele estudou comigo, eu falei para ele: Lucas, escreve poesia. Larissa, outra menina que escreveu poesia também, né? Escreveu poesia, fiquei lendo. Fez uma, cara, mas ela achou um caminho. Ela achou um caminho para uma válvula de escape amanhã. Você entendeu? O Lucas fez vários poemas. Né? Então, aí alguém pode entrar ali e dizer, mas coisa de iniciante. Sim, coisa de iniciante. Né? Batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão. Coisa de iniciante, meu querido. É assim mesmo. Ué, todo mundo tem que começar de Tem que começar, não é? Ninguém começa lá de cima. Não, brincadeira. Não é assim que funciona, Você aprende a escrever certo e escreve errado. Você aprende a escrever certo com linhas tortas. Nem sei se tão tortas, não. Nem tão torta assim, mas você escreve meio assim. As linhas são retas. As linhas são retas. Mas de vez em quando você dá umas entortadas, assim, pro lado, pro outro. Você não perde a graça também, né? Tudo tem que ter o equilíbrio, né? Tudo muito reto, muito plano, não sei se é agradável, né? E que frase esperançosa você gostaria de deixar pro pessoal que tá assistindo a gente agora aí? Deixa uma frase final de emoção, comoção, reflexão, incentivo, curiosidade e, além de tudo, amor. Tudo isso numa frase só? Você pode escolher um desses ou você pode escolher as 3 paixões da sua vida. Ai, vamos lá. Desafio pro seu José. Desafio, realmente, mas eu vou deixar só algo assim que eu descobri, né, caminhando. Certo. Transforme tudo em poesia, até a morte. É isso aí. Aí você olha com aquela cara de tipo, hã? Transforme tudo em poesia. Até a morte. Até a morte. Ou seja, leve a vida mais leve, né? Sem tantos excessos, sem excessos. Uma coisa que a gente pode ter excesso é no amor. No amor, né? Eu acho. Ame em excesso. Eu acho que o excesso do amor é a medida certa. O amor excessivo é a medida certa. Eu sei o quanto eu tenho que amar, sabe? Mas não é amor, não é aquele amor ciumento. Não é o amor de ciúme. É amar sem querer saber de retorno. Não, é exatamente. Aliás, né? Esse amar sem querer saber de retorno tá aí na proposta do João Bosco Tavares, né? Sim. De semear o amor. Semear o amor. Semeie o bem. Semeie o bem, né? Então, a poesia é isso. A poesia é uma forma de você semear o bem. Para você, inclusive. Sim. Inclusive para você. Você, sabe... Eu, quando faço um poema, às vezes a coisa está gritando dentro de mim. Está gritando, eu tenho que parar e escrever. É pulsante, né? É pulsante. Então, aquilo tem que... Eu tenho que escrever. Aí eu vou sentar e vou escrever. Às vezes eu estou fazendo, às vezes eu estou conversando com alguém, mas o poema vem e tal. Eu vou fazer porque é um fato tocou, um fato despertou, né? E eu digo
abertamente, né, para vocês, a coisa mais difícil, né, para mim, quando eu perdi minha neta, sim, fazer um poema. Enquanto eu não fiz um poema para minha neta, você não sossegou. Né, eu não sosseguei. Certo? Eu não sosseguei. Né? Meu filho faleceu recentemente, né? Mas eu tive que sentar e poemar essa história toda, sabe? Eu tive que poemar. Se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir me libertar da dor. É uma forma de expressão, né? De você se libertar daquilo que você ainda está preso. Está preso, exatamente. Eu coloquei no papel, meu querido, aquilo que eu estou sentindo. Você não quer se expressar verbalmente, mas com a literatura. Com a literatura. Até porque a literatura vai ajudar os outros, né? Com certeza. No entanto, que a gente compra tantos livros aí para ajudar a gente, você compra livro. A gente compra livro, né? Imprime, lê tantos livros aí para... Falar em compra livro, em setembro, né? Setembro nós estamos lançando aí o Poetando a Vida. Oh, beleza. Uma série de poemas, é uma série de muitos poemas. Eu selecionei aleatoriamente, né? Não foi por temas, eu selecionei aleatoriamente. Sim. Então vem um livro aí com umas 180 páginas, mais ou menos, com os meus poemas pela editora Autografia, no Rio de Janeiro. Legal. Em setembro. Eles me prometeram entregar o livro já prontinho em agosto, né? Então, em setembro nós vamos estar cuidando do lançamento, Educando o Cérebro vai estar presente, né? Chamou na chincha. Educando o Cérebro presente. Chamou na chincha. Janela Criativa, todo mundo aí. O povo aí da Janela Criativa aí, ó, já tá convocado, estão intimados. Estamos aí. Vamos lançar um livro, né? Mas deixa setembro chegar que a gente lança o livro ao vivo, então. Perfeito. Vamos deixar o povo curioso. Exatamente. Vamos deixar o povo curioso. Meu amigo, mas é isso aí. Muito obrigado. E olha, obrigado, show de eu que bola agradeço pelas poesias, viu? Olha só, foi sensacional esse bate-papo. Tenho certeza que eu nunca mais vou esquecer. Não, todo mundo que passa por aqui eu não esqueço. Isso é a coisa mais difícil. Que bom. É difícil. Vamos aí na... Cada um, tem um pedacinho de cada um aqui dentro. E assim a gente fica. Então, esse estúdio seu aqui... Então, para você que gostou desse vídeo, compartilha aí com o pessoal. Ó, seu José Carlos Flor aqui, grande poeta do município de Guaratinguetá. Tão grande, 1,64 m de poesia. Ó, vou dar um pedala Robinho em você, cara. Olha, quando vocês puderem, acesse aí o Facebook dele, a página dele, leiam as poesias dele aí, que eu acho que vai ser muito legal para vocês. E, como ele falou, faça até da morte uma poesia. Um abraço a todos aí, um beijão aí nos seus peitos, nos seus órgãos, né, fígado, rim aí, não sei onde que vai parar esse beijo, mas enfim, né, sem malícias, né, gente, por favor. Mas é isso aí, uma boa noite a todos e até uma próxima. Boa noite. Falou! Ai, ai.